trabalhamos com a parte de redes. Vimos todo o aspecto fundamental das redes, como elas são definidas, como elas são projetadas, quais os hardwares utilizados nessa rede, né? Os switches, hubs, qual que é o que eu tenho de específico em cada um desses hardwares, né? O que diferencia cada um deles, qual que é a importância da utilização deles dentro de uma estrutura de rede. Vimos também quais são os principais protocolos que atuam na rede, seja na camada de aplicação, transporte, camada de internet e camada de enlace. Então também aprendemos sobre o protocolo IPv4, IPv6 e também como identificar uma máscara de subrede quando você necessita dividir uma rede em redes menores. Chegamos então ao fim da parte de redes da nossa disciplina e vamos hoje partir para sistemas distribuídos. Então esse é o tema central dessa nossa aula de hoje, será os conceitos fundamentais que estão por trás de um sistema distribuído. Vamos ver então os objetivos de um sistema, quais são os desafios ao se projetar um sistema distribuído e também veremos algumas questões relacionadas a processos, threads, mas vamos então aqui no quadro para ver detalhadamente os conteúdos de hoje aqui dessa aula. Vamos ver então os conceitos de sistemas distribuídos. Aqui veremos os fundamentos, né? O que é um sistema, para que ele é utilizado, como você pode classificar um sistema distribuído. Veremos a utilização de processos e comunicação em sistemas distribuídos, o que é utilizado para realizar essa comunicação entre processos, bem como o que é um processo e o que é uma thread, que também é um conceito bastante relacionado a sistemas distribuídos. E por fim, veremos aspectos de projeto dos sistemas distribuídos. Também veremos alguns exemplos de sistemas. Realizaremos uma implementação básica utilizando sockets, que é um artifício utilizado para realizar a comunicação entre processos em uma mesma máquina ou até mesmo em máquinas diferentes, que é o que caracteriza mesmo um sistema distribuído. Tá? Então essa é uma parte fundamental, uma introdutória do que é um sistema distribuído, como ele funciona, quais são seus principais aspectos, o que é um cluster, o que é um grid, enfim, tudo isso veremos ao longo dessa nossa aula de hoje. Tá? Então, espero que você aproveite bem essa aula, entenda bem cada um desses conceitos e reforço sempre aqui, qualquer dúvida, continue enviando até o seu tutor à distância, até mim, né, por meio do AVA. Ficarei muito feliz em responder e tirar todas essas dúvidas para que você entenda sempre muito bem cada uma das nossas aulas aqui da disciplina, tá? Então, novamente, espero que você consiga acompanhar bem essa aula e qualquer dúvida, estamos no chat aula, então é só enviar a sua dúvida por meio do seu tutor que eu irei responder aqui para você durante toda essa aula. Então não deixe de enviar a sua dúvida, tá? Bom, vamos iniciar a nossa aula como nosso primeiro conceito de hoje, né, do que é um sistema distribuído. Vamos lá. Bom, um sistema distribuído ele se difere de uma rede de computador no sentido de que um sistema distribuído ele é formado por várias máquinas conectadas em rede. Uma rede de computador também, eu tenho várias máquinas interconectadas em rede, tá? Trocando informações entre si. A diferença é que o sistema distribuído ele é projetado para que ele funcione como sendo um único sistema. Então, na visão do cliente, na visão de quem está de fora, vai enxergar esse sistema distribuído, essas várias máquinas conectadas em rede, como sendo um sistema único. Um sistema único que trabalha, vários sistemas que trabalham de forma conjunta para realizar várias ações, mas que são enxergados como um único sistema. Tá? Então essa é a definição básica do que é um sistema distribuído e qual a sua diferença, né, de uma rede de computador. A rede são dispositivos conectados que trocam informações, né, que é possível essa troca de informações e conversa entre esses dispositivos. Sistemas distribuídos também estão conectados em rede, eles trocam informações, utiliza toda a rede para fazer a sua troca de mensagens, porém eles são constituídos para serem apenas uma única, como se fossem um único sistema, tá? Um conglomerado de várias máquinas atuando como um único sistema. Vamos aqui no quadro então.
Vamos ver então o que é um sistema distribuído. Ele é então um conjunto de computadores interligados via rede, mas para o usuário final que utiliza aplicações dentro de um sistema distribuído, tá, ele aparenta sempre ser um sistema único. E quais são os aspectos principais? Primeiro, funcionamento independente, né? Cada computador, cada máquina, componente que se compõe esse sistema distribuído funciona de forma independente. Outro aspecto, temos hardwares diversificados, então temos vários tipos de hardwares que podem se conectar, não precisam ser os mesmos tipos, do mesmo fabricante, com a mesma quantidade de memória, mesmo processamento. Não, podem ter diferenças, né? Podem ser heterogêneos. E outro aspecto importante é o middleware. Tá? O middleware é o software que vai gerenciar toda a comunicação entre esse conjunto de computadores interligados, como você pode observar aqui nessa imagem. Veja que o middleware ele é uma camada intermediária que abrange todos os 3 computadores que compõem esse exemplo de sistema distribuído. Os computadores são independentes, veja que eles estão separados um do outro. Cada computador tem seu próprio sistema operacional instalado na máquina, né, local. E veja que as aplicações elas podem rodar, né, em um computador apenas ou utilizar a própria vantagem de um sistema distribuído, que é uma aplicação, no caso aqui essa aplicação B, talvez seja uma aplicação muito pesada e ela necessite de um poder computacional maior, que aí ela utiliza os computadores 2 e 3 para realizá-la. Então, e quem faz esse gerenciamento desses dispositivos é o middleware, tá? Então, ele faz com que o sistema não dependa apenas de uma máquina. Ele pode fazer a distribuição da carga e faz, então, essa interligação entre o sistema operacional das máquinas locais e as aplicações que estão rodando nesse sistema como um todo, né? Ele aloca, as aplicações serão rodadas nas máquinas X, Y, Z, outra aplicação será em outra máquina e faz todo esse gerenciamento, essa unidade. É ele quem transforma esse sistema distribuído em uma única unidade, em um único sistema enxergado pelo usuário. Continuando no quadro, temos 3 objetivos principais quando falamos de um sistema distribuído. O primeiro deles é a disponibilidade. Então, deve ter uma disponibilidade alta e fácil acesso ao sistema, tá? E a todos os recursos que esse sistema possui. Deve ser fácil utilizá-lo e deve estar sempre disponível, sempre pronto para ser utilizado. Tanto pelas máquinas que fazem parte do sistema, como pelo próprio usuário final. Tá? Então, essa é uma disponibilidade interessante, tanto para o usuário, quanto para as máquinas que compõem o sistema, que também utilizam dos recursos e do sistema, né, que fazem parte de todo esse conjunto de máquinas distribuídas. Confiabilidade, tá? Ele deve ter uma confiabilidade maior do que em sistemas centralizados. Sistemas centralizados são os sistemas comuns, né, que tem uma única máquina que gerencia várias outras máquinas associadas a ela. No caso aqui, eu não tenho sistema centralizado, sistema distribuído, cada máquina age de forma independente, mas eu tenho aquele middleware, aquela camada que gerencia todo o meu sistema. E aqui eu preciso de trabalhar sempre com consistência, disponibilidade e resiliência. Resiliência é a tolerância a falhas, que vai contribuir para a confiabilidade desse sistema. Outro objetivo é o desempenho. O desempenho ele está relacionado, né, ao fato de que eu tenho múltiplas instâncias, tanto de hardware quanto de software, disponíveis para processar aplicações, processar informações. Tá? Então, quando eu tenho várias máquinas juntas, conectadas uma à outra, elas podem ser utilizadas ao mesmo tempo para rodar uma única aplicação que seja mais pesada, que necessite de um poder computacional maior. Então, ao invés de você ter uma única máquina central, robusta, com processamento muito grande, com muita memória e muito armazenamento, que é algo mais custoso,
que é uma máquina mais cara, você pode ter várias máquinas menores, mais simples, mas que quando unidas, quando conectadas como um sistema distribuído, elas têm um poder computacional equivalente a uma máquina mais robusta, tá? Então isso causa um aumento de desempenho em todo o meu sistema, já que eu vou poder ter um poder computacional muito maior com um custo muito menor do que em um sistema centralizado, tendo uma única máquina mais poderosa. Continuando no quadro, ainda sobre os objetivos de um sistema distribuído. Ele deve ocultar ao usuário que os recursos do sistema são distribuídos. Isso é extremamente importante, tá? Ele deve ter essa transparência do sistema. Então, o usuário vai olhar o sistema, ele vai enxergar apenas um único sistema e não um sistema formado por várias máquinas. Esse sistema distribuído também deve ser aberto, ou seja, ele deve facilitar a inclusão de novas máquinas e recursos de uma forma facilitada. Então, ele deve possibilitar essa expansão facilitada de todo o sistema. E claro, para atingir esses objetivos, nós temos desafios, como a heterogeneidade, que está relacionada, né, à operação em nós com características de hardware diferentes e suportar também diversos sistemas operacionais. Então, claro, dos objetivos uma das premissas do sistema distribuído é poder integrar máquinas com hardwares diferentes e sistemas diferentes para melhorar cada vez mais, né, aumentar cada vez mais o desempenho e a capacidade daquele sistema. Mas claro que essa heterogeneidade entre as máquinas é um desafio grande, são vários sistemas operacionais, cada sistema operacional funciona de uma maneira, né, opera de uma maneira, né, uma distribuição Linux opera diferente de um Windows, que opera diferente de um Mac. Então, tudo isso necessita de um cuidado especial para lidar com essa heterogeneidade. Ainda mais quando falamos de recursos de hardware também, onde eu tenho diferenças, né, de implementações, diferenças de fabricante, entre outros aspectos aqui também. Continuando no quadro, outra dificuldade, né, um desafio, é a segurança, de modo que deve-se garantir a confidencialidade, a integridade e disponibilidade das informações daquele sistema. Pois um problema é um ataque DOS, né, que é um ataque de negação de serviço, né, onde são injetados vários pacotes em um determinado ponto daquela rede, em um determinado nó daquele sistema, e de forma a deixá-lo indisponível, a sobrecarregar aquele sistema e ele ficar indisponível. E um nó indisponível em todo o sistema distribuído pode ocorrer problemas no desempenho também, e não só no roubo de informações, por exemplo. Tolerância a falhas é um outro desafio, pois é a capacidade do sistema distribuído de se auto-recuperar na ocorrência de uma ou mais falhas. E por fim aqui outros desafios são a escalabilidade, que está relacionada ao tamanho desse sistema, a capacidade dele aumentar ou diminuir de forma facilitada, concorrência e também de abertura. Tá? A concorrência aqui é a capacidade do sistema ser acessado de maneira simultânea, tá? E a abertura é a facilidade de integrar ou alterar tecnologias, frameworks, sem que isso comprometa o sistema, né? Realizar atualizações, alterações de configuração, sem então que cause problemas a todo aquele sistema que já está em pleno funcionamento. Então é importante, além da definição aqui de um sistema distribuído, que você conheça os principais objetivos e os desafios que estão relacionados a esse objetivo na implementação de um sistema desse tipo. Os sistemas distribuídos, eles podem ser classificados em tipos diferentes, é o que nós vamos ver aqui nessa aula. Tá? O primeiro deles aqui no quadro são os sistemas centralizados. Sistemas centralizados não são exatamente sistemas distribuídos, tá? É uma classificação dos sistemas computacionais, onde temos os sistemas centralizados e paralelos. Os sistemas centralizados são os mainframes, tá? Que é um sistema mais comum, né? Onde eu tenho um usuário que acessa esse mainframe, esse sistema principal, central, que faz o controle dos recursos.
que esse cliente precisa. Então tudo passa por esse mainframe, né? Por uma única máquina que tem acesso aos diversos recursos daquele sistema. A vantagem aqui é estabilidade e robustez, tá? Eu não estou lidando com rede, então eu tenho mais segurança aqui, pois você sabe que quando lidamos com rede, com internet, a internet é um ambiente inseguro, então precisamos sempre reforçar a segurança. Nesse caso, não há, então temos segurança, temos facilidade de gerenciamento, já que estou lidando com apenas uma única máquina, e maior segurança dos dados. A desvantagem é a escalabilidade e produtividade. Esses sistemas mainframes, eles são, por serem muito antigos, eles utilizam linguagens de programação mais antigas também, então isso é uma dificuldade. O tamanho do servidor, já que eles necessitam de salas especiais, refrigeradas, salas seguras também, para que esse servidor seja armazenado. E geralmente é um computador muito grande. Também outra desvantagem é a falta de interface gráfica e também todo o custo relacionado a esses servidores. Tá? Então, esses computadores de grande porte têm essas suas vantagens, né, de segurança e tudo mais fácil, permite uma gerência mais fácil, mas essas desvantagens de custo, tamanho, e também se ele falha, se o sistema acaba falhando, eu não tenho acesso a nenhum dos recursos que estão alocados, né, relacionados com esse sistema, com esse mainframe. Isso pode ser um problema, algo que não ocorre em sistemas distribuídos. Mas continuando no quadro, outra classificação de sistemas computacionais são os sistemas paralelos. Então, esses sistemas eles buscam executar simultaneamente várias partes de uma mesma aplicação. Então aqui temos mais de um processador nesses sistemas. Esses sistemas são baseados em clusters. Eu posso ter processadores também com diversos núcleos, pode caracterizar um sistema paralelo. A vantagem aqui é a escalabilidade, é fácil aumentar e diminuir o tamanho de um sistema paralelo. Produtividade, já que eu tenho vários sistemas trabalhando de forma simultânea que podem resolver o mesmo problema, eu aumento o poder computacional e, por consequência, aumento a minha produtividade. E economia. Os mainframes eram muito caros, por serem máquinas mais robustas, maiores, mais complexas. Sistemas paralelos posso utilizar máquinas mais simples e, por consequência, mais baratas. A desvantagem é a dificuldade para o gerenciamento e a segurança, já que eles estão conectados aqui em rede e os dados são processados em vários locais ao mesmo tempo. E quando eu tenho vários locais processando a mesma informação, pode ter algum problema, né? Pois eu não tenho um controle total de onde aqueles dados estão sendo processados. E, pois bem, dentro dessa classificação de sistemas paralelos, eu tenho sistemas fortemente acoplados e sistemas fracamente acoplados. Tá? Então, temos sistemas centralizados, são os mainframes. Outra classificação são os paralelos, e dentro dos paralelos, nós vamos ver aqui agora os sistemas fracamente acoplados e os sistemas fortemente acoplados. Vamos aqui no quadro. O primeiro item aqui são os fortemente acoplados. Esses são sistemas onde a comunicação entre os processadores ocorre por meio de barramentos internos, tá? Os processadores compartilham a mesma memória principal, a mesma memória RAM. Eles podem possuir mais que um processador ou núcleo, tá? Então o sistema ele pode ter um processador com vários núcleos ou pode ter vários processadores e permite que vários programas sejam executados simultaneamente ou de maneira concorrente, mas dentro deste mesmo sistema. Por exemplo, notebooks, smartphones, desktops, todos esses são sistemas fortemente acoplados. Agora, os sistemas fracamente acoplados, eles abrangem sistemas de maior escala, tá? Sempre conectados por uma rede. Então aqui já temos os sistemas distribuídos. Todos os sistemas de redes que utilizam arquiteturas do tipo cliente-servidor, ou ponto a ponto, ou arquitetura descentralizada, pertencem a essa categoria. Porque agora eu não tenho mais uma única máquina, eu não tenho um compartilhamento de memória RAM,
E a comunicação entre os processadores não é mais por meio de um barramento interno, mas sim por meio da rede. E essa nomenclatura se dá pelo fato de que a interligação entre os elementos do sistema se dá por via rede, como eu mencionei, e não por barramentos internos do próprio hardware. E por isso eu tenho um acoplamento mais flexível, uma conexão, é uma ligação mais fraca, tá? Fraca no sentido de que não é uma conexão interna, né? Um notebook, ao utilizar uma memória RAM ou ao utilizar os vários núcleos do processador, toda aquela conexão é interna, tá? É uma conexão mais rápida, mais fácil. Então, por isso é fortemente acoplados, né? Pertencem ao mesmo sistema, ao mesmo hardware físico. Sistemas fracamente acoplados são vários dispositivos conectados em rede, e essa conexão em rede é mais fraca, obviamente, do que uma conexão física. Então, aqui temos os sistemas distribuídos como um exemplo de sistemas fracamente acoplados. Continuando no quadro, para finalizar, os sistemas paralelos fracamente acoplados possuem vantagem de desempenho, já que eu tenho um conjunto de várias máquinas, flexibilidade e escalabilidade. A desvantagem é a velocidade na transferência de dados, já que a transferência de dados vai depender da rede, tá? E não vai ser uma transferência direta e rápida como um barramento interno. E a segurança, claro, que é mais vulnerável, já que ele está dentro de uma rede que, por sua vez, pode estar conectado ali com a internet, ou por ter vários computadores diferentes processando a mesma informação. Isso pode causar alguns problemas aí de segurança. Os clusters, grids, são formas diferentes, tá? São implementações diferentes de um sistema distribuído. Ambos são considerados sistemas distribuídos, porém cada um tem a sua sua definição específica e o que diferencia um do outro. Eles são bem parecidos, mas têm as suas diferenças que nós vamos ver aqui ao longo dessa aula. Começando aqui pelo cluster, vamos no quadro. O cluster, ele é um conjunto de máquinas com hardwares semelhantes. Guardem aqui essa palavra, semelhantes. Então, ele é um conjunto de máquinas homogêneo, ele é um sistema homogêneo por possuir máquinas semelhantes. Então, um conjunto de máquinas que compõem esse cluster são ligadas por uma rede local, por uma LAN. Então, como ele é um sistema homogêneo, os sistemas operacionais devem ser equivalentes, tá? Então, os sistemas desse cluster devem ser ou só Windows, ou só Mac, ou somente distribuições Linux. Ele é um sistema, ele é constituído por sistemas fortemente acoplados. Então, as várias máquinas que compõem esse sistema são consideradas fortemente acopladas. Há um compartilhamento de RAM, de memória RAM, entre esses nós, e eu possuo sempre um nó mestre que faz a gerência, né, o controle de todos os outros nós escravos desse sistema. Tá? Então, esse nó mestre que possui a interface com o usuário, é ele quem aloca tarefas e administra também a fila de tarefas nesse sistema. Então, quando pensamos em clusters, pensamos em um sistema distribuído onde eu tenho máquinas homogêneas, que possuem características e configurações semelhantes, tanto de hardware quanto de software. Já quando falamos de grid, como podemos ver aqui no quadro, ele possui, então, ele é considerado um conjunto de máquinas com características diferentes. Ele é um sistema heterogêneo, tá? Então, aqui eu posso ter hardwares e sistemas operacionais de fabricantes diferentes. Então, a heterogeneidade é a principal característica de um grid. Geralmente, os sistemas em grid, eles são utilizados para interligar vários clusters. Por exemplo, este CineGrid aqui é um sistema que interliga vários centros de pesquisa, e ele é utilizado esse sistema de grid para realizar essa conexão, essa interligação entre os diversos sistemas. Então, essa é a diferença básica. Um cluster é um sistema homogêneo, constituído por máquinas semelhantes, e um grid é um sistema heterogêneo, pode ser constituído por máquinas
de características de hardware e software diferentes. E geralmente é utilizado para interligar clusters. E seguindo, outra questão importante é a questão da sincronização de relógio, que está relacionado a sistemas distribuídos por ter uma relação de arquitetura, uma arquitetura cliente-servidor. Vamos aqui no quadro. Vemos então que a sincronização de relógios quer dizer, se remete a sistemas formados por múltiplos computadores que necessitam sincronizar suas ações entre si. Tá? Então, os computadores conectados seja um cluster, em um grid, em um sistema distribuído de modo geral, eles precisam estar sincronizados, tá, com o horário correto para que essas ações realizadas entre eles possam ser realizadas, né, para que possa ocorrer essa distribuição de carga, o processamento de aplicações em 2, 3, 4 máquinas diferentes. E essa sincronização horária é feita por meio do protocolo de tempo de rede, né, o Network Time Protocol, né, o NTP. Esse protocolo, então, utiliza um protocolo de transporte, que é o UDP, para realizar essa transmissão, né, horária para efetuar a sincronização de relógio. Então, os sistemas distribuídos, eles fazem essa sincronização de relógio por meio de servidores precisos. Tá? Então, eu tenho aqui uma hierarquia onde o topo dela, chamada de extrato, tá? Que o topo é o extrato 0, eu tenho relógios mais precisos, como relógios atômicos, né, via satélite. Esses relógios, por serem mais caros, eles não é possível ter uma variedade grande desses relógios, né, pelo mundo todo. Então eu tenho essa subdivisão, essa hierarquia em diversos estratos, onde eu tenho vários servidores, né, conectados, emparelhados com esses relógios mais precisos, e eles vão atualizando outros servidores abaixo deles na hierarquia, até chegar aos computadores, às máquinas cliente lá que compõem o sistema distribuído, por exemplo. E como essa sincronização é feita? Por exemplo, eu tenho aqui uma máquina que ela quer sincronizar o seu horário. Então ela acessa um servidor de sincronização, visto que esse servidor de sincronização ele está sincronizado por meio desse outro servidor que sincronizou diretamente aqui no relógio atômico. Tá? Eu tenho um máximo de até 15 estratos nessa hierarquia de servidores de sincronização. Então o que acontece? A minha máquina ela quer sincronizar, ela entra em contato por meio do protocolo UDP com o servidor NTP aqui. E ela faz uma requisição no tempo T1. O horário, a data, a hora, minuto, segundo e milésimo de segundo que o servidor recebe é dado o nome de T2. A hora, minuto, segundo que o servidor T2, que o servidor NTP retorna ao cliente que está tentando sincronizar a uma mensagem de confirmação de que recebia a sua requisição, é o T3. E a hora que o cliente recebe essa confirmação é T4. E aí, então, o sistema que o cliente ele utiliza, o servidor utiliza uma fórmula simples do tempo 4 menos o tempo 1, menos o tempo 3, menos o tempo 2, para verificar a latência entre o servidor e o cliente. Então, ele verifica se houve latência ou não através dessa pequena fórmula. E dos tempos T1, T2, T3 e T4 são chamados de timestamp, né? Pois eles têm a hora, informação de hora, minuto, segundo e milésimos de segundo daquela requisição, né? Da hora que ela foi requisitada. E com isso é possível verificar, então, atrasos no relógio e, caso tenha algum atraso, a sincronização é feita. Vamos resolver essa situação, problema, onde ela vai nos trazer alguns exemplos de sistemas distribuídos, onde o sistema distribuído é utilizado no mercado, né, no mundo, né, de um modo geral. Mas vamos aqui ver a descrição dela, em que o objetivo, então, é dar exemplos motivacionais de sistemas distribuídos atuais, ilustrando o seu papel predominante e a
toda a diversidade de aplicações associadas a esses sistemas distribuídos. Então, quando eu tenho uma aplicação, uma arquitetura cliente-servidor, eu já estou falando de um sistema distribuído. A própria forma como que você acessa a web é por meio de um sistema distribuído, onde você é uma máquina cliente que se conecta a um servidor, e esse servidor faz a requisição a esse servidor do site que você está tentando acessar. Isso já é considerado uma execução distribuída. Mas continuando no quadro, vamos ver então o primeiro exemplo, que é pesquisas na web. O Google, então, ele é líder no mercado em tecnologia de pesquisa na web, né, como você bem sabe. E ele fez um projeto bastante significativo na utilização de uma infraestrutura distribuída, né, no seu sistema, para que ele possa dar suporte, então, a ampla comunidade que utiliza os seus serviços de pesquisa e outros aplicativos também, os serviços de armazenamento, serviços de mapa, como por exemplo aqui o Google Earth também. Tá? Então a instalação distribuída do Google é uma das mais complexas e uma das maiores instalações que nós temos aí na história da computação. Outra utilização de sistemas distribuídos é em MMOGs, né? Então são jogos online multiplayer, né? Jogos massivos online, né? De multiplayer, onde eu tenho vários jogadores conectados ao mesmo tempo, e isso traz desafios, né? Como que eu preciso de tempos de resposta rápidos, eu preciso propagar eventos em tempo real para muitos jogadores, e eu preciso ainda, além de tudo isso, manter uma visão coerente do mundo compartilhado. Em jogos desse tipo, né, em jogos online, é comum você ter vários servidores, né, alocados em diversas partes do mundo, em diversos países, onde os jogadores desses países conseguem se conectar a esses servidores mais próximos para facilitar então a troca de informações, para diminuir ao máximo a latência, para que possa manter então essa conformidade das ações que são realizadas pelo imenso número de jogadores em cada um dos clientes que estão utilizando esse serviço. Então, ainda falando de jogos aqui, algo interessante também de se notar é que hoje os jogos estão sendo distribuídos de forma na nuvem. Então, há consoles específicos onde você não compra mais, você não tem o jogo físico instalado na sua máquina, você transmite o jogo pela nuvem. O jogo ele é processado, ele roda em um servidor daquela empresa, e você apenas recebe a imagem como se fosse um streaming. Tá? Então, há empresas específicas, há consoles específicos para isso, e há também consoles tradicionais que possuem alguns jogos que são distribuídos dessa forma, né, dessa forma em cloud. E você pode observar que aqui no Brasil, né, algumas desses jogos distribuídos de forma pela nuvem, eles podem não funcionar direito por essa questão da utilização de servidores, né, distribuídos. Não há uma ampla difusão de servidores aqui no nosso país, né, para que você possa se conectar a esse jogo, realizar o streaming desse jogo e, consequentemente, ter uma resposta rápida às suas ações que você faz na sua casa, né, de acordo com o processamento que é feito lá no servidor. Porque se você conectar a um servidor muito longe, né, nos Estados Unidos ou Japão, enfim, o tempo de resposta é muito maior. Então, você pode ter atrasos, travamentos e problemas na utilização desse sistema. E tudo isso também está por trás de um sistema distribuído. Continuando aqui no quadro, outro exemplo são as finanças e comércio. Tá, com o crescimento do e-commerce por parte da Amazon e do eBay, tecnologias de pagamento também utilizam sistemas distribuídos. Tá? E esse surgimento também está associado a operações bancárias, negócios online também utilizam esse sistema, né? Sistemas distribuídos, né? Com arquitetura cliente-servidor. Gerenciamento ambiental é uma outra área que também a gente pode utilizar de sistemas distribuídos, onde eu tenho sensores interligados em rede
para monitorar e gerenciar um ambiente natural, por exemplo. E aí esses sensores conectados, eles podem trocar informações entre si, e a partir dessas informações elas podem ser processadas para se tornar um relatório, e esse sistema então pode exibir alertas de fenômenos naturais ou alguma outra alerta relacionada ao solo, entre outros aspectos, ambientais que podem ser configurados dentro desse sistema distribuído de sensores conectados em rede, por exemplo. Então você pode observar aqui nessa situação problema que há várias aplicações possíveis de sistemas distribuídos. Ele está presente na grande maioria dos aspectos e serviços que você utiliza hoje. Além das dúvidas que eu gostaria de tirar com você durante esse momento, eu vou deixar uma pergunta aqui. Qual o principal componente de um sistema distribuído? Então eu vou olhar aqui o chat, ver se tem alguma dúvida, e logo eu volto com a resolução dessas dúvidas e também a resposta dessa interação. Bom, o principal componente de um sistema distribuído, como nós vimos no início dessa aula, é o middleware, tá? É aquela camada intermediária entre o sistema operacional das diversas máquinas que compõem o sistema distribuído e as aplicações que são processadas, seja em uma única máquina ou em várias máquinas ao mesmo tempo, tá? Então o middleware, então, essa camada intermediária é o componente mais importante, é o componente principal que faz ser possível esse processamento distribuído e também faz ser possível com que usuários possam enxergar esse sistema como um único sistema, tá? E não como um conglomerado de várias máquinas. Não tivemos nenhuma interação aqui no chat, mas caso haja alguma dúvida, pode enviar que ao final da aula teremos um outro momento para as dúvidas. Mas vamos continuar aqui a nossa aula, vamos falar agora de processos e threads. Os processos e threads são conceitos definidos em sistemas operacionais, tá? Então, a disciplina de sistemas operacionais traz um pouco mais aprofundado esses conceitos de processos e threads. Mas eles também podem ser aplicados aqui em sistemas distribuídos e vamos conversar um pouco sobre cada um deles e qual a diferença entre esses dois termos. Vamos aqui no quadro. Vamos ver aqui então qual é a diferença entre um processo e uma thread. Os processos e threads ambos permitem a comunicação e processamento
de clientes e servidores ocorram com alto nível de performance. Um processo, por exemplo, ele é um programa em execução sob controle do SO. Então, quando você starta um software no seu computador, você abriu o NetBeans, ele gera um processo que está em execução, que o sistema operacional está controlando. Você abre o seu navegador de internet, ele gera um processo também. Tá? Um processo, ele tem um alto custo de gerenciamento do sistema operacional, chamamos de granularidade, e não é suficiente para sistemas distribuídos. Aí a solução foi encontrar um nível de granularidade mais fino, que são as threads, tá? Onde cada thread ela executa sua própria porção de código. Então eu divido a execução de uma aplicação em diversos pedaços, em diversas porções, e cada porção corresponde a uma thread. Essas threads podem ser executadas de forma paralela, tá? Então várias threads elas podem estar subordinadas a um mesmo processo. Então um processo ele tem um custo elevado, né? E o seu desempenho acaba sendo mais custoso, tá? Então por isso é necessário a utilização de threads. Aqui assim eu consigo ter um paralelismo dentro do meu sistema. Então eu consigo subdividir uma tarefa, né, um processo, em partes menores que eu posso executar ao mesmo tempo. Pois bem, continuando aqui no quadro, é interessante estudarmos também o que são clientes multithread e servidores multithread. Tá? Então, clientes multithread, né, a utilização desse termo, é quando queremos esconder o tempo de propagação de mensagem, né, ao iniciar uma comunicação, em seguida já prosseguir com algum processo. Nesse caso, podem ser estabelecidas conexões com diferentes réplicas. Aí eu faço uma transferência paralela de todas essas threads. Por exemplo, é o que ocorre em um browser para se navegar na internet. Tá? Então eu tenho aqui várias threads quando você realiza a conexão faz a requisição de algum site na web. Então, se eu não tivesse as threads, esse artifício, o que ocorreria? Você vai tentar se conectar primeiro, você se conecta ao servidor, depois, nesse tempo que você se conecta ao servidor, tem o tempo que o servidor vai te enviando as informações para que o site possa então aparecer para você. E o que ocorre com isso pode ocasionar um tempo elevado. Quando eu tenho várias threads, eu divido esse processo em diversas partes, eu posso ter uma thread apenas para estabelecer a conexão e outra thread para receber os dados, né, que estão vindo do servidor, e então exibir na tela. Então, ao mesmo tempo que se houver um problema de conexão, o meu sistema não vai ficar parado. Tá? Então, esse é uma diferença, né, um artifício interessante da utilização de threads. Voltando aqui no quadro, vamos ver então os servidores multithread. Servidores multithread, eles simplificam o código do servidor. Tá? Então aqui há um paralelismo para que ocorra um alto desempenho. E nessa figura aqui, vamos observar mais ou menos como funciona toda essa questão de como essas threads, né, operam em um sistema. Nós temos então, primeiramente aqui, a requisição que está chegando na rede, aquele sistema. Tá? Chega para o sistema operacional, então essa requisição chega até a thread despachante. Essa thread, por sua vez, ela faz uma requisição para as threads operárias, para essas 3 threads aqui. E tudo isso está dentro do servidor. Tá? E essas threads operárias, então, elas fazem o processamento dessa requisição que chegou da rede, e essa escolha de qual thread operária irá processar a requisição é uma escolha ao acaso pelo servidor. Tá? Então, sempre tem essa thread despachante, é como se fosse a thread mestra, que faz a distribuição entre as diversas threads que vão
e faz a divisão do processamento, né, em diversas partes menores, para que essas threads possam executar, né, de forma paralela e muito mais rápida. Por exemplo, né, eu comentei com relação aos clientes multithread a questão da conexão com o servidor, né, para se requerer uma página da web. Quando eu tenho várias threads, uma thread para conexão, uma thread para montar e exibir o site no seu navegador, quando ocorre um problema de conexão, essa thread ela pode tentar se comunicar com outro servidor que eu posso ter, por exemplo, servidores replicados. Tá? Então, se um servidor falha, se a conexão com o servidor falha, eu posso tentar a conexão com uma réplica desse servidor e assim eu evito, né, problemas de que o meu site, né, que o meu carregamento do meu site fique parado. Tá? Eu consigo estabelecer essa conexão e recupero as informações de outros servidores replicados naquele mesmo site, por exemplo. Então, é importante saber essa diferença e a utilização quando eu tenho clientes multithread e servidores multithread também. A comunicação entre processos, né, processos e threads, essa comunicação é feita por meio dos protocolos de transporte da rede. Tá? Já que o sistema distribuído está conectado em rede, ele faz essa comunicação utilizando os protocolos TCP ou UDP, de acordo com a necessidade da aplicação. Tá? Então, essa conexão TCP e UDP ela pode ser implementada por meio de um artifício chamado de sockets. Tá? Em Java é possível fazer essa comunicação com sockets, onde você estabelece uma conexão para então fazer a troca de mensagens e de informações. Vamos ver aqui alguns detalhes no quadro. Então, a conexão, a comunicação dos dados, né, de uma máquina para outra ocorre a partir da quarta camada, que é a camada de transporte, né, a quarta camada do modelo OSI, que são os protocolos TCP. Quando você necessita de uma conexão, estabelecer uma conexão confiável, né? Você necessita que os pacotes cheguem ao destino sem erro. E o protocolo UDP quando você necessita de uma conexão mais rápida. Então você não estabelece uma conexão direta, uma conexão confiável. Você apenas envia os pacotes. Se o pacote não chegar, tudo bem, ele envia o próximo pacote e assim vai. E para isso é utilizado os sockets para fazer essa comunicação entre as diversas máquinas, os processos que estão em diversas máquinas dentro do sistema distribuído. E o socket pode utilizar o TCP ou o UDP para realizar essa comunicação entre as aplicações que estão sendo executadas em um sistema operacional. O socket, então, é uma tecnologia, um mecanismo para fazer essa comunicação entre máquinas e a comunicação interprocessos. Ele é uma combinação de endereço IP e de porta. Então é necessário conhecer o IP e também a porta. Ele é implementado por meio de na interface de uma porta para que você saiba por onde essa comunicação vai passar entre as duas máquinas. Ele faz então uma abstração das camadas de 1 a 3 do modelo OSI. Tá? Então, para que essa abstração possa ocorrer, existem funcionalidades chamadas de primitivas, nós vamos ver aqui a seguir, que normalmente são fornecidas por qualquer implementação de software. Tá? Então, são elas, as primitivas de socket. Vamos lá. Temos a primitiva socket, tá? Que ela é quem cria um novo terminal de comunicação. A primitiva bind, que ela atrela então o endereço IP local a um socket que eu acabei de criar. A primitiva listen, ela faz o aviso de que o socket está aceitando conexões, ele está pronto para se conectar com alguma outra máquina utilizando o socket também. O accept aguarda o recebimento de uma solicitação de conexão. Connect, ele tem que estabelecer a conexão, então, quando ele recebeu uma requisição de conexão. Send e receive são as primitivas para enviar e receber dados através daquela conexão que foi estabelecida. E close para liberar a conexão quando não é necessário mais realizar essa troca entre processos. Então veja aqui nesse exemplo como funciona, né? Como funciona o fluxo dessas primitivas, tanto no lado servidor quanto no lado cliente.
E veja que em qualquer linguagem de programação orientada a objetos que possui a possibilidade de implementar sockets, cada uma dessas primitivas representam métodos, tá? Que já estão implementados, você apenas utiliza essas primitivas, né? Tem que utilizá-las da forma correta, da forma que elas foram implementadas, mas você não precisa reimplementá-las novamente, que elas já estão prontas, né, em qualquer linguagem POO. Então, quais são essas primitivas pensando no lado servidor, né? O que acontece no servidor? Primeiro, você utiliza a primitiva socket para abrir um novo terminal de comunicação. Em seguida, a primitiva bind vai fazer a associação de IP mais porta ao servidor, então ele vai dar um IP mais uma porta a esse servidor. Então é por meio desse IP e dessa porta que o cliente depois vai poder se comunicar com esse servidor. A primitiva listen reserva então recursos para lidar com as requisições do cliente, né, ao tentar se conectar com o servidor. E aqui em accept, então ele aguarda a conexão com o cliente e retorna um socket com as mesmas características do socket servidor para se conectar aqui com o cliente. Então a sincronização entre os dois. E depois ocorrem as primitivas read, write, aqui para fazer a comunicação entre os dois. Do lado do cliente, por sua vez, eu só tenho a primitiva socket, tá? Só para abrir o terminal de comunicação. E em seguida, eu já pulo direto para a implementação da primitiva connect, para fazer então essa sincronização com o IP e porta definidos aqui no lado do servidor. Tá? E aí eu faço então em seguida aqui a comunicação com as primitivas send e receive, aqui até que eu encerre a conexão com o close em ambos os lados, tanto no lado cliente quanto no lado servidor. Tá? Esse tipo de implementação é para qualquer tipo de comunicação entre processos. E aqui eu posso ter, por exemplo, um chat, né, um chat com mensagens instantâneas, eles podem estar implementados por meio de sockets também, tá? Onde é estabelecida uma conexão. Posso utilizar o protocolo TCP, por exemplo, para garantir que as mensagens cheguem até o destino, para que, caso ocorra uma perda de pacote, durante a transmissão a mensagem seja retransmitida. E isso é feito por meio dessa implementação de um socket servidor e depois, em seguida, de um socket do lado cliente, que se comunica com o servidor por meio da porta e do IP atribuídos por meio de uma primitiva do socket. Vamos implementar um chat simples utilizando sockets TCP. Vamos, por meio da linguagem Java, ver como é possível implementar então um socket e todas as suas primitivas. Vamos ver no código aqui onde estão cada uma das primitivas que compõem os sockets. Tá? Então vamos ver aqui no quadro a nossa descrição. Você deve então, nessa situação problema, implementar uma aplicação simples de chat em Java utilizando sockets TCP, basicamente isso. Então, para isso, vamos aqui no computador, onde eu tenho a implementação já dessa nossa situação problema. Tá? Veja aqui, eu já trouxe, tá? Para sermos mais rápidos aqui, eu já trouxe a implementação completa, tanto do lado servidor quanto do lado cliente. Mas vamos com calma aqui ver quais os principais aspectos de cada um e onde estão as primitivas nessas duas implementações. O que vai ocorrer aqui nestes códigos, tá? Então, eu terei uma classe cliente, onde ela vai enviar uma mensagem, se conectar ao servidor por meio de um socket, e enviar uma mensagem simples aqui. Aqui é um cliente falando. E o servidor vai receber essa mensagem, e o programa servidor ele vai exibir essa mensagem na tela. Tá? Exibir a mensagem que ele recebeu do cliente. Apenas isso. Tá? Apenas uma mensagem também será feita nesse exemplo, pois é um exemplo só para que você veja como é feita a conexão por sockets. Antes de começarmos, eu estou utilizando aqui, eu estou programando o meu código no Notepad++, tá? É um software genérico para que você pode escrever várias linguagens de programação. Ele tem suporte Java, C, C#, diversas linguagens. E eu vou compilar diretamente no terminal aqui do Windows com os comandos Java C
e o comando Java para executar uma aplicação Java. Tá? Isso é possível porque eu instalei o JDK aqui na minha máquina. Tá? Então eu tenho o Java instalado aqui e a partir da instalação do Java eu já posso fazer essa utilização direta no terminal. Mas você pode implementar também em uma IDE específica para Java, como por exemplo o NetBeans. Tá? Pode ficar um pouco mais fácil, você não precisa ficar fazendo essa troca entre o código e a execução e implementação, e a compilação e execução aqui no prompt de comando do Windows. Mas aqui é um exemplo mais básico, então vamos direto aqui mesmo. Começando pelo servidor e o cliente. O cliente, a primitiva socket, ela é implementada no servidor e no cliente por meio do objeto sock. Ó. Veja que eu criei um objeto sock do tipo socket, tanto no cliente quanto no servidor. Essa é a primitiva socket. Eu abri o terminal de comunicação nessa linha de código. No servidor, a primitiva bind e listen é implementada pelo objeto sock-servidor, que é do tipo server socket. Tá? Veja que no cliente eu não tenho aqui as primitivas bind e nem listen. Tá? Então eu não tenho nenhum objeto do tipo server socket. Apenas no servidor, já que ele é o servidor. Eu tenho que ainda importar, né, as classes socket e server socket. Tá? Continuando aqui, a primitiva accept é implementada pelo código accept aqui da classe server socket. Então a classe server socket, como eu disse, ela tem um método que implementa essa primitiva accept. Em seguida, no cliente, a primitiva connect, eu implemento instanciando o objeto socket com o IP e a porta do servidor. Tá? Então, o IP e a porta do servidor, veja aqui, que quando eu implementei a primitiva bind para atribuir um IP e uma porta ao servidor, veja que eu atribuí apenas a porta. Essa transmissão será feita na porta 5001. Tá? E o IP é o IP da minha própria máquina aqui. Ele será atribuído aqui ao meu socket. E com o IP da máquina, como estou rodando, né, eu vou rodar o cliente e o servidor na mesma máquina, o IP do meu servidor vai ser o meu localhost, tá? O 127.0.0.1. Tá certo? Então, se eu tivesse máquinas diferentes, seria o IP da máquina onde o servidor está rodando ali naquela rede. Então, quando eu executo a primitiva connect, instanciando esse objeto socket com o IP do servidor e a porta que foi definida lá no servidor, eu já tenho a comunicação estabelecida entre os dois. Tá? E as primitivas read e write são implementadas pelos objetos recebido e enviado, que são dos tipos data input string e data output string. Tá? Então, no cliente, o que acontece? Eu abro aqui um objeto enviado. Tá? Esse objeto enviado, eu escrevo nele uma mensagem. Aqui é um cliente falando. Tá? Eu faço a conversão aqui, formato TF para string. E depois eu vou apenas imprimir aqui a mensagem do servidor, porque quando o servidor receber essa mensagem, nós vamos ver ele na implementação, que ele vai mandar uma mensagem para o cliente também. E essa mensagem vai chegar por meio da primitiva read. Então eu vou ler aqui no objeto enviado, que ele vai chegar, eu vou pegar o output string que está vindo aqui do objeto sock, que é o meu canal de comunicação. Tá? Então está no objeto recebido. Aqui está a mensagem do servidor. E lá no servidor, veja que eu tenho os mesmos objetos recebido e enviado, implementados de forma similar. Porém aqui, então, eu vou fazer o contrário. Eu vou imprimir o que foi recebido do cliente e vou enviar para o cliente esta mensagem, né, de que o servidor recebeu a sua mensagem. E depois aqui eu tenho o Finally, onde eu coloco o fechamento aqui dessa minha conexão. Tá? Eu utilizo o close tanto no objeto sock quanto no sock servidor.
E lá no cliente a mesma coisa, mas eu tenho apenas o SOC para utilizar a primitiva close. Agora vamos ver como que isso funciona. Vamos lá. Eu vou abrir aqui dois terminais do Windows. Vamos abrir outro CMD aqui. Vou colocá-los lado a lado. Aliás, melhor, vou colocar um abaixo do outro. Então, o de cima será o servidor, o cliente, e o de baixo será o servidor. Primeiramente, eu preciso compilar todo esse código. Tá? Esse código está na pasta exemplo socket. Tá? Então, eu tenho aqui o meu cliente.java e servidor.java. E agora eu vou compilá-los. Tá? Para compilar, eu utilizo aqui javac. Vou compilar o cliente.java. Pronto. E agora eu faço javac servidor.java. Agora, se eu utilizar um dir, veja que eu tenho aqui a classe servidor e a classe Java. Agora basta executar essas classes. Então eu vou executar aqui em cima, aqui embaixo, o servidor. Então eu vou lá para o diretório, desktop, exemplo socket, e vou executar aqui o servidor, Java, servidor, e não preciso pôr a extensão do arquivo. Então meu servidor já está rodando. Veja que a partir do momento que eu rodar aqui agora o cliente, a mensagem vai aparecer no servidor. Olha lá. Quando eu rodei o cliente aqui, apareceu no servidor a mensagem, aqui é um cliente falando. E o servidor respondeu o cliente falando que ele recebeu a sua mensagem. Tá? Então essa troca foi feita pelas primitivas read e write implementadas aqui por meio dos objetos recebido e enviado, né, em ambas as partes, no cliente e no servidor. Veja que eu utilizei o SOC, que foi o meu objeto com o canal de comunicação, para receber os dados do cliente, tá? Então, o sock.getInputStream, ele vai pegar as informações, os dados que estão chegando do cliente por meio dessa porta, tá? E na hora de enviar, ele vai enviar a informação por meio dessa porta aqui pelo IP do cliente, né, que se conectou a ele, tá certo? Então, basicamente, você implementar um socket, dessa maneira você segue esse passo a passo. Primeiro, estabelece o canal de comunicação, depois, em seguida, você faz a atribuição de uma porta no servidor e no cliente você estabelece essa conexão com o IP do servidor e a porta que foi associada àquela comunicação e pronto, eles já podem conversar entre si até que a comunicação seja encerrada com o close. Então, a partir desse exemplo, você pode tentar implementar uma conversação em tempo real, né, sem que ela pare apenas com uma mensagem. Tá? É um desafio, fica um desafio para você tentar implementar, mas segue exatamente esses mesmos passos. Você vai executar, adicionar apenas algumas linhas de código a mais, tá? Mas relacionadas à programação de um modo geral e não à conexão dos sockets, pois a conexão já está implementada aí nesse exemplo. Pois bem, então, dessa forma, resolvemos aqui a nossa situação problema. Um aspecto importante de sistemas distribuídos são aspectos relacionados ao seu projeto. E esses aspectos relacionados ao projeto estão relacionados aos objetivos que um sistema distribuído tem e aos seus desafios. Tá? Então, os desafios dos sistemas distribuídos estão relacionados à heterogeneidade, segurança, entre outros aspectos que vamos ver aqui ao longo dessa aula. Então, vamos aqui no quadro, vendo que o primeiro aspecto a ser considerado na implementação de um sistema distribuído é a segurança, já que eles estão, o sistema está interligado pela rede, tá? Que são tipicamente cabeadas. Então aqui eu preciso garantir a confidencialidade e a integridade das informações.
Tá? Então, eu tenho que estabelecer um exercício de equilíbrio entre o custo e as ameaças, pois cada medida de segurança vai, então, gerar um custo e eu tenho que ver até onde é importante eu arcar com esse custo para minimizar as ameaças o máximo possível. Confidencialidade, então, está relacionado aqui ao acesso não autorizado, né, daquele sistema. Integridade está relacionado com a modificação do dado sem que haja permissão. Alguns pontos de atenção, né, em relação à segurança no projeto de sistemas distribuídos são esses. As portas, elas são expostas, tá? As portas é fácil acesso àquelas portas, pois é por meio delas que os serviços se comunicam. Então as portas devem ficar abertas para que o cliente se comunique com elas. E essas portas abertas ficam expostas a qualquer um tentar se conectar a elas. As redes, como você bem sabe, não são seguras, são necessários mecanismos de segurança, criptografia, IPsec, entre outros. A validade das chaves criptográficas deve ser limitada, tá? Pois quanto mais tempo essa chave fica ativa, é mais chance dela ser comprometida, ser descoberta, ser quebrada. Os algoritmos de criptografia podem ter falhas, então é um ponto de atenção. E outro que é, claro, os hackers que vão estar sempre a todo custo tentando acessar o seu sistema e assim comprometer todos os recursos fornecidos por aquele sistema distribuído. Outro aspecto é a escalabilidade, que é a capacidade desse sistema distribuído de crescer, né, de serem adicionados novas máquinas a esse sistema, ou também a capacidade desse sistema diminuir. Tá? Isso depende um pouco do uso desse sistema. Né? Se não for necessário tantas máquinas, podem ser desalocadas alguns recursos para melhorar, diminuir o custo e melhorar a gerência de todas essas máquinas. Mas vamos aqui no quadro. Vamos ver então uma questão com a escalabilidade, que ela deve permitir o aumento ou diminuição da quantidade de recursos e os aspectos importantes relacionados à geografia e administrativos. Então, aspectos geográficos quer dizer que o sistema deve apresentar-se como único ao cliente, independente desse sistema ter servidores em um país aqui, no Canadá, nos Estados Unidos, servidor no Brasil, mas o cliente que acessa esse serviço, ele vai enxergar como um único sistema, tá? Mesmo rodando em vários locais diferentes. E aí eu preciso de garantir, né, por meio dessa escalabilidade, a conectividade e a latência para os usuários mais próximos. Então, usuários, por exemplo, aqui da América Latina, eles vão tentar se conectar aos servidores, aos data centers da América Latina, pois quanto maior a proximidade desses data centers, menor a latência. Então, a minha conexão é melhor. Então, esse é um aspecto interessante de se olhar. Ah, professor, mas eu não entendi. Por que então diminuir um sistema distribuído? Qual a necessidade de diminuir, né? Imagine, por exemplo, um sistema de computação em nuvem, onde você utiliza, nós temos vários servidores de nuvem, né, como por exemplo a AWS, o próprio Google, a Microsoft tem seus sistemas de nuvem, onde você pode utilizar esse sistema para criar, por exemplo, um sistema distribuído. Você pode instanciar várias máquinas a um sistema que está rodando nos servidores em nuvem da Amazon, por exemplo. E vamos supor que você tem ali, você tem um recurso, por exemplo, a universidade, vamos tentar exemplificar aqui, em dias de resultado de vestibular. Tá? Então, para aquele dia de resultado de vestibular, haverá uma requisição muito grande aos servidores daquela universidade. Então, se isso está na nuvem, por exemplo, no sistema distribuído, na nuvem, eu posso ter ali vários servidores replicados. Então, eu vou alocar vários servidores replicados para facilitar o acesso e a minha rede não estourar, né? Não atingir o seu limite de requisição. Porém, quando passar esse período do vestibular, a minha rede da universidade não precisa de tantos servidores assim, pois a
as requisições, os acessos são muito menores. Então eu posso desalocar alguns servidores desse meu sistema distribuído na minha universidade, para então ter um custo menor, por exemplo, poder gerenciar de uma forma mais fácil menos servidores. E aí sempre que chegar nessa época de resultado de vestibular, que eu tenho um acesso maior, eu posso alocar mais servidores. Então essa questão da escalabilidade é muito importante em sistemas distribuídos. Continuando aqui, outro aspecto importante é a tolerância a falhas e resiliência. A tolerância a falhas está relacionada, em estabelecer uma comunicação confiável entre camadas cliente e servidor. Então, processos podem ser replicados em grupos para garantir essa resiliência, essa tolerância a falhas. E a detecção de falhas é utilizada que podemos mascarar as falhas assim que nós a detectamos. Podemos ter dois exemplos aqui. Em um grupo simples, em um sistema desse tipo, não há um ponto único de falha. Tá? Então, se um ponto falhar, tá? Os sistemas ainda conseguem conversar entre si, ou se eu tenho sistemas redundantes, esse ponto falhou, eu ainda tenho outros sistemas com as mesmas que eu posso utilizar para acessar as mesmas informações ou recursos. E eu tenho aqui também, em um grupo hierárquico, onde eu tenho um coordenador e vários operários, a vantagem é a agilidade, né? Pois nesse sistema, esse coordenador vai controlar e gerenciar todos os outros nós. Porém, se houver uma falha no coordenador, todo esse sistema está comprometido, já que os nós operários não funcionam sem a coordenação desse operador. E por fim, outro aspecto aqui é a heterogeneidade. Tá? Então é um sistema que contém em sua composição máquinas de sistemas operacionais, recursos de hardware e até mesmo fabricantes diferentes. E para isso nós temos protocolos para garantir a comunicação entre essas máquinas heterogêneas e os middlewares para fazer a ligação entre os diferentes SOs, os diferentes recursos de hardware e as aplicações que são rodadas, ou as partes das aplicações que são rodadas em cada um dos sistemas. Então essa questão da heterogeneidade também é importante que você tenha conhecimento na hora de pensar no projeto de um sistema distribuído. Em nosso último momento de interação, você sabe indicar exemplos de aplicações que utilizam TCP e UDP? Então, enquanto eu vejo aqui as mensagens no chat, fica essa reflexão e logo eu volto aqui com as dúvidas e a resposta a essa reflexão. O Paulo de Mogi das Cruzes enviou uma dúvida relacionada a como funcionam as plataformas de jogos que possuem servidores em diferentes países. É interessante que essas plataformas possuam servidores em diferentes países para garantir o desempenho na conexão dos seus diversos jogadores daqueles países. Então, ao se ter servidores aqui no Brasil, nós, jogadores aqui, podemos nos conectar de uma forma mais rápida, sem muita latência, para não comprometer a nossa jogabilidade. Já se não tivéssemos servidores aqui no Brasil, alguns
Pode ser que alguns jogos não tenha, ou algumas plataformas não tenham esses servidores ainda aqui no nosso país. Nós acabamos, quando nós tentamos nos conectar a esse jogo, a uma partida online, ou até mesmo fazer o streaming de algum jogo, né, dependendo do tipo de jogo, da plataforma, ele vai tentar se conectar no servidor mais próximo. Se não tem no nosso país, ele pega em outro país mais próximo, mas aí já tem uma latência muito maior. Então ele sempre busca conectar no servidor mais próximo. Então por isso que é interessante as plataformas de jogos online terem servidores alocados em vários países, né, no maior número de países possível. Assim, o maior número de clientes não terá problemas na conexão com os seus serviços, certo? E só para finalizar, então, a pergunta que eu deixei nessa interação era exemplos de aplicações utilizando o TCP, comunicação TCP e comunicação UDP. A comunicação TCP, ela estabelece um canal de comunicação confiável, mas esse canal, estabelecimento de comunicação, leva tempo. Então, um serviço, por exemplo, é o Internet Banking. Internet Banking não importa o tempo que leve para uma transação ser processada, para uma informação ser transmitida. Tá? O que me importa é que isso seja processado de forma correta, né? Que a requisição, o depósito que eu fiz, a transferência que eu fiz, ela chegue ao destino de forma correta, que não ocorra nenhum erro nessa transmissão. Então, se for necessário, que sejam retransmitidos os pacotes. Tá? Então, não me importa o tempo que leva para essa transição ser completada, desde que ela seja completada sem falhas. Um exemplo da utilização do protocolo DP para troca de mensagens é circuitos internos de TV, circuito fechado de câmeras, né? Então, não me importa aqui exatamente cada frame dessa transmissão. O que eu quero é que essa transmissão seja sempre em tempo real, que não haja muita diferença de tempo entre o que está acontecendo ali de forma real e o que eu estou recebendo aqui no meu monitor. Então, uma conexão UDP é mais viável, né? Já que ela não estabelece conexão, então é uma transmissão de pacotes mais rápida. Porém, se falhar algum pacote, esse pacote não será transmitido. Mas o que vai ocorrer é apenas que um ou outro frame será omitido da exibição das imagens. Mas não há problema, né? Desde que essa imagem seja sempre exibida em tempo real. Tá? Então, esses são dois exemplos para que você possa refletir aí sobre a utilização do TCP e comunicação com o UDP. Agora chegamos ao fim da nossa aula. Recapitular aqui o que nós vimos. Trabalhamos com os aspectos fundamentais de sistemas distribuídos, falamos sobre os objetivos e desafios e vamos aqui no quadro rapidamente finalizar a nossa aula. Só rever aqui que vimos conceito de sistemas distribuídos, né? O que é um sistema distribuído? É um sistema, são várias máquinas conectadas em rede que devem operar como sendo um único sistema, né? O cliente vai enxergar esse sistema como como se fosse uma única máquina. Vimos os processos de comunicação em sistemas distribuídos, podem ser utilizados TCP e UDP para realizar essa comunicação, e Socket é uma tecnologia interessante para fazer essa comunicação. Processos. Ele é relacionado, então, a uma aplicação que eu começo a executar no meu sistema operacional. E eu posso subdividir um processo, né? O processo ele pode ter dentro dele várias threads, onde cada thread ela faz a execução de uma parte daquela aplicação que pode ser executada de forma paralela para agilizar ali o processo de comunicação. E alguns aspectos de projeto de sistemas distribuídos, como heterogeneidade, segurança, escalabilidade. Vimos como cada um desses aspectos são importantes para se projetar esse tipo de sistema. Pois então, vamos ver aqui então, agora chegamos então ao final da nossa aula. Agradeço a sua participação, qualquer dúvida estou sempre aqui à disposição juntamente com o seu tutor à distância. Espero que consiga estudar bem cada um desses conceitos.